Você acabou de receber um orçamento de R$ 8.000 para imprimir uma peça em 3D em metal. A primeira reação de muita gente é a mesma: isso está caro. Mas será que está mesmo? Essa é uma das perguntas mais comuns quando uma empresa começa a avaliar manufatura aditiva metálica. Quanto custa imprimir uma peça em 3D? E a resposta é: depende. Essa resposta não está ligada apenas ao material, à tecnologia ou ao tempo de máquina. Ela é determinada por uma combinação de fatores que muita gente ignora completamente quando faz a primeira análise. Nesse vídeo, eu vou explicar a lógica por trás dos custos reais da manufatura aditiva industrial. Não aqueles que relacionamos automaticamente, mas sim aqueles que aparecem quando você senta com o engenheiro, com o financeiro, com o time de produção ou de logística e com quem realmente precisa justificar a aplicação dentro da empresa. E mais importante do que isso, eu vou mostrar quando a impressão 3D industrial parece cara, mas pode fazer total sentido. E quando ela parece inovadora, mas simplesmente não fecha a conta. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Luan Saldanha, sou engenheiro mecânico, atuo há cerca de 10 anos com manufatura aditiva e inovação industrial e venho acompanhando tanto a evolução técnica quanto a adoção de impressão 3D e aplicações reais na indústria. E se tem uma coisa que eu aprendi nesse período é que manufatura aditiva não pode ser analisada apenas como tecnologia. Ela precisa ser analisada como decisão de negócio. Então, vamos começar pelo ponto principal. Custo em manufatura aditiva não é uma tabela, é uma função com diversas variáveis. Tecnologia escolhida, material, volume de peças, complexidade geométrica, tempo de máquina, pós-processamento, tolerâncias dimensionais, certificação, inspeção, risco, prazo e, principalmente, comparação com o processo atual. Por isso, quando alguém me pergunta quanto custa imprimir em 3D, a minha resposta quase sempre começa com outras perguntas. Comparada a quê? Para qual aplicação? Em qual quantidade? Com qual requisito técnico? E qual problema essa peça precisa resolver? Porque imprimir uma peça em 3D não é o objetivo. O objetivo pode ser reduzir lead time, eliminar estoque, aumentar performance, consolidar ali componentes, reduzir peso, substituir uma peça obsoleta, por exemplo, ou viabilizar uma geometria que simplesmente não faria sentido por processos convencionais. E é aí que muita análise erra. Ela compara o custo de impressão com o custo de fabricação tradicional de forma isolada. Mas a indústria não paga só pela fabricação, ela paga pelo ciclo inteiro. Agora, antes de falar da conta completa, vamos começar pelos custos mais visíveis. Então, os custos diretos. O primeiro custo que todo mundo olha é a matéria-prima, e aqui já existe uma variação enorme. Em polímeros, o filamento industrial pode custar algumas centenas de reais por quilo, dependendo do material. Quando falamos de materiais mais avançados, como polímeros de engenharia, materiais reforçados ou materiais de alto desempenho, esse custo pode subir bastante. Já em metal, a variação também é muito grande. Pó metálico para processos como PBF, dependendo da liga, pode ter ali um custo significativamente mais alto do que matéria-prima convencional. Aço inox, alumínio, titânio, inconel e outras ligas especiais têm custos ali bem diferentes, e isso muda totalmente a análise. Mas existe um ponto importante: o material é apenas uma parte da conta. Em muitos casos, principalmente em manufatura aditiva metálica, outros fatores podem ter um peso muito maior no custo final. O segundo custo direto é o tempo de máquina. Uma impressora industrial não é um equipamento barato. E quando falamos de metal, estamos falando ali de máquinas que podem custar milhões de reais. Então, cada hora de máquina precisa carregar uma parte desse investimento. Então, além da depreciação, entra energia, manutenção, consumíveis, gás inerte, filtros, calibração, ocupação da máquina e a própria operação em si. Por isso, em processos metálicos, o custo por hora de operação pode ser bastante relevante, e aqui existe uma diferença importante.
Uma peça que ocupa a máquina por 20 horas não custa apenas o material que foi usado. Ela custa também o tempo que aquele equipamento ficou dedicado àquele trabalho. E se a estratégia de preenchimento da bandeja não for bem feita, você pode estar pagando muito caro por uma ocupação pouco eficiente. O terceiro custo direto é o pós-processamento. E aqui mora um dos erros mais comuns na análise do custo de impressão 3D. Muita gente imagina que a peça sai da máquina pronta, mas na indústria isso quase nunca é verdadeiro. A peça pode precisar de remoção de suportes, tratamento térmico, alívio de tensões, de ateamento, usinagem de acabamento, rosqueamento, retífica, polimento, inspeção dimensional, ensaio não destrutivo, raio-x, tomografia. Então, dependendo ali da aplicação, o pós-processamento pode representar uma parcela enorme do custo final da peça. Em peças metálicas, produzidas por fusão em leito de pó, por exemplo, não é raro o pós-processamento custar tanto quanto ou até mais do que a própria etapa de impressão. Isso precisa entrar na conta desde o começo, porque se você só calcula material mais hora de máquina, a sua análise já começa errada. Agora vamos para a segunda camada, que são os custos não considerados. Esses são os custos que muitas vezes não aparecem no primeiro orçamento, mas aparecem quando o projeto começa de verdade. O primeiro deles é engenharia e preparação. O arquivo não vai direto da tela do seu computador para a máquina. Antes da impressão, alguém precisa analisar a geometria, definir orientação, criar suporte, avaliar risco de deformação, preparar o fatiamento, simular, quando necessário, definir ali os parâmetros, pensar em estratégia de remoção e, em alguns casos, redesenhar a peça para realmente aproveitar os benefícios que a manufatura aditiva pode proporcionar. E isso consome tempo de engenharia especializada. E tempo de engenharia custa. Em peças simples, esse esforço pode ser pequeno, mas em aplicações industriais mais críticas, ele pode levar dias ou semanas. O segundo custo não considerado é a taxa de rejeição. Na manufatura tradicional, a indústria já conhece bem os seus processos. Então, ela sabe onde estão os riscos, as perdas, os retrabalhos e os controles necessários. Na manufatura aditiva, principalmente em aplicações novas, existe uma curva de aprendizado. As primeiras peças nem sempre saem conforme esperado. Então, elas podem deformar, apresentar porosidade acima do permitido, falhar na inspeção ou não atingir ali a tolerância necessária. Além disso, muitas vezes exigem mudanças de orientação, ajustes de parâmetro de processo ou de estratégia de suporte. E cada peça rejeitada significa material, tempo de máquina, energia, pós-processamento e engenharia desperdiçados. Então, no início de uma implantação, rejeições ali de 10, 20 ou até 30% podem acontecer, dependendo, claro, da maturidade do processo e da complexidade da aplicação. E se você não colocar isso no business case, a conta otimista vai ficar muito elevada. O terceiro custo não considerado é qualificação. E esse ponto é decisivo em setores regulados ou de alta criticidade. Aeroespacial, óleo e gás, saúde, energia, defesa, automotivo em aplicações críticas. Então, nesses setores, não basta imprimir uma peça que parece boa. Você precisa demonstrar repetibilidade, rastreabilidade, controle de processo, propriedades mecânicas, qualidade metalúrgica, inspeção, documentação. Às vezes, precisa qualificar também ali, o material, a máquina, o operador, o fornecedor, a rota de fabricação, e esse processo pode custar muito. Em alguns casos, centenas de milhares de reais, em outros, alguns milhões, e esse custo, claro, não pode ser ignorado. Ele precisa ser diluído no volume de produção ou justificado pelo valor estratégico da aplicação. O quarto custo não considerado é o tempo de aprendizado. Essa talvez seja uma das partes mais subestimadas. Então, quando uma empresa olha para a manufatura aditiva pela primeira vez, ela pode imaginar que basta comprar uma máquina ou contratar um fornecedor é o suficiente, Mas existe ali um conhecimento acumulado, envolvido, uma curva de processo, um aprendizado sobre material, geometria, parâmetros, inspeção e aplicação. As primeiras peças de uma tecnologia nova quase sempre saem mais caras
do que as estimativas iniciais. E isso não significa que a tecnologia ela não funcione, né? Significa que o business case precisa considerar a maturidade da empresa e do fornecedor. Mas agora vem a parte mais importante, a análise que realmente importa. Você não deve comparar o custo de impressão 3D com o custo de usinagem de forma isolada. Você deve comparar o custo total do ciclo. E aqui a manufatura aditiva começa a fazer sentido em vários cenários. Por exemplo, se uma peça usinada custa R$ 2.000 e a peça impressa custa R$ 8.000, a primeira conclusão vai ser: impressão 3D é 4 vezes mais cara. Mas e se a peça usinada demora 12 semanas para chegar e a peça impressa chega em 5 dias? E se a parada de uma máquina custa R$ 100.000 por dia? Ou se a peça impressa reduz o peso em 40%? Se passa a substituir um conjunto de 8 componentes soldados por uma única peça? Se elimina a necessidade de manter estoque? Acaba com a dependência de um fornecedor que nem fabrica mais aquela peça ou aquele conjunto, né? Ou aumenta a confiabilidade porque uma nova geometria resolve um problema recorrente de desempenho. Você consegue perceber? Então, o foco deixa de ser apenas quanto custa fabricar e passa a ser o impacto de não resolver o problema. A manufatura aditiva vence economicamente quando existe valor além da fabricação. Ela tende a fazer sentido em peças com geometrias complexas, caras ou até impossíveis de fabricar por processos convencionais. Também faz sentido em volumes baixos ou médios, quando o lead time tem impacto econômico, quando existe necessidade de personalização na consolidação de componentes, em peças obsoletas sem fornecedor, ou em aplicações nas quais a redução de peso, o aumento de desempenho ou a eliminação de estoques geram valor para o negócio. Por outro lado, há situações em que a manufatura aditiva simplesmente não é a melhor escolha, volumes muito altos, geometrias simples, peças que qualquer torno ou fresadora produz com baixo custo. Aplicações que exigem tolerâncias muito estreitas e acabam ali demandando um pós-processamento intenso, ou casos em que não existe nenhum ganho técnico além da novidade tecnológica. Nessas situações, provavelmente a conta ela não fecha e está tudo bem. A manufatura aditiva não é uma solução universal. Ela é uma ferramenta poderosa quando aplicada ao problema certo. O erro mais comum não é apenas usar manufatura aditiva quando não deveria. É também deixar de usar quando deveria. Simplesmente porque a empresa comparou o preço da peça de forma errada. Agora, como tomar essa decisão de forma objetiva? Antes de pedir qualquer orçamento, eu recomendo responder 3 perguntas. Primeira, qual é o custo atual de produzir, comprar, armazenar, transportar e manter essa peça? Não olhe só para o preço unitário. Inclua estoque, lead time, falhas, retrabalho, paradas, obsolescência, dependência de fornecedor. Segunda pergunta, qual é o volume real que eu preciso por ano? Não adianta analisar uma peça de 10 unidades por ano como se fosse uma peça de 100.000 unidades por ano. O volume muda completamente a lógica econômica. Baixo volume favorece a manufatura aditiva, o alto volume tende a favorecer processos convencionais, principalmente quando a geometria ali é simples. Terceira pergunta. Existe valor técnico na manufatura aditiva que justifique a diferença de custo? Esse valor pode estar ali na geometria, no peso, na performance, no prazo, na consolidação de peças, na redução de estoque, na customização, na disponibilidade, na redução de falhas ou na criação de uma solução que antes não era possível. Se o custo da manufatura aditiva for mais alto, mas o valor entregue também aumentar, a conta pode fechar. Agora, se o custo for mais alto, a geometria for mais simples e não existir ganho técnico, provavelmente a conta não fecha. Essa é a diferença entre olhar para preço e olhar para valor. Na indústria, decisões raramente são tomadas olhando apenas o preço unitário da peça. O que realmente importa é o custo total de propriedade, o famoso TCO. E, em projetos mais estruturados, também entram ali indicadores como retorno sobre o investimento, payback e análise de risco. No fim, a manufatura aditiva não é uma decisão de laboratório,
é uma decisão de negócio. E para ser bem tomada, precisa fazer sentido para a engenharia, para a produção, para a qualidade e para, obviamente, o financeiro. Foi exatamente para organizar esse tipo de análise que eu desenvolvi dentro do framework Fábrica a etapa de Business Case. Ela ajuda a transformar uma discussão genérica, impressão 3D é cara ou barata, em perguntas que realmente importam. Qual problema estamos resolvendo? Quanto custa o processo atual? Qual o valor gerado pela mudança? Quais são os riscos? Qual o volume envolvido? E qual é o retorno esperado? Se você quiser aprofundar nessa metodologia e aprender como identificar, avaliar e priorizar aplicações de manufatura aditiva industrial, eu deixei o link para o Framework Fábrica aqui nesse vídeo. E se este vídeo foi útil para você, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que ainda analisa a manufatura aditiva olhando apenas para o preço da peça. Porque aqui a gente não faz hype, a gente faz análise. A gente se vê no próximo vídeo.